Felipe! Hello. Hello, darling. How's it going? Is everything okay? Yes, that's great. You? Yeah, great. Everything's good here. Hey, Oh, Felipe, fantastic. hoje nós vamos bater um papinho. Na semana passada, a gente estava na sua live, que você está fazendo um trabalho um Sim, pouco mais direcionado para teachers. E aí a gente sim. conversou sobre como eu fui para o ensino online, como eu consegui o meu primeiro aluno. E hoje eu trouxe você para cá, migrou de casa, e a gente vai conversar sobre mestrado e doutorado. Yes! Maravilha. Vamos lá, vamos para cima. A gente vai falar sobre inglês para mestrado e doutorado, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua história no inglês, como começou, como virou professor. Me conta. Legal. Sabe que é sempre complicado quando alguém pede para eu falar da minha história, porque eu não sei falar sobre a gente, eu não sei se você vê da É, mesma forma, mas é meio acho estranho. complicado. Mas beleza, vamos lá. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Se eu começar a falar demais, você Vamos! segura aí, viu? Vamos, porque você sabe como são os nossos papos, né? É quase um dia inteiro no É, WhatsApp, na, então vamos sem limite, bora! é, se deixar aí, a gente vira o dia. Bom, então, vamos lá, vamos começar. Como é que foi que começou minha trajetória com o inglês? Eu não sei dizer, porque desde muito novo fui mostrando interesse pelo idioma, sabe? Então, assim, era louco de assistir os filmes quando era mais novo e tal, e aí via a gente sabe que antigamente, na época do VHS, não podia mudar a legenda dos Sim, filmes, já estava lá, né, já vi os filmes legendados. E eu achava fenomenal assistir um filme e ter o pessoal falando aquele monte de ruído, que para mim era ruído, sim. né? E eu acho, cara, que louco isso, fantástico. Quero falar isso um dia. E isso eu tinha o quê? Uns 4 anos, Lorena. Uns 3, 4 Nossa. anos já tinha essa percepção assim que era interessante o pessoal falar um idioma que eu não falava. E para mim o mundo era dividido assim em Brasil e Estados Unidos, né? Aí quando falava um dia que era o Japão dos Estados Unidos, um dia que era a França dos Estados Unidos, né? Então eu sabia que tinha os outros países, sabia que tinha os outros idiomas, mas na minha mente, quando a mente separava por relevância, a relevância que tinha era Brasil e Estados Unidos, e é isso aí. Uhum. E português e inglês. Enfim, eu sempre quis aprender esse idioma, né? Que assistia os filmes, o pessoal falando aquele monte de ruído lá. E assim eu fui. Ah, eu não tive como entrar em um curso, porque na década de 90, isso era. Deixa eu ver, eu nasci em 90, então, ali em 95, 96, que foi quando, né, começou a pulsar muito forte esse desejo de aprender o idioma. Entrar em curso estava fora de cogitação, porque era muito caro para a realidade Uhum. dos meus pais. E aí o que acontece? Eu fui aprendendo do jeito que dava, fui aprendendo com os filmes, não podia mudar de inglês para português, então sabe, a aquisição era muito devagar, porque era uma palavra aqui, outra palavra ali, um negócio que estava escrito no filme que, né, passava a legenda atrás. Mas eu Uhum. fui indo como eu podia, mais ou menos ali nos 12 anos eu comecei a jogar videogame. Então, assim, os Ah, videogames e aí foram. ajuda bastante. Acho que uma das principais escolas da minha Uhum. vida. E depois eu comecei a tocar, você pode ver que tem uma guitarrinha aqui, tem outras penduradas aqui. E Ó, humilde. aí. Tem uma guitarrinha aqui, parece que é um pedaço de É, madeira. mas, Negócio chique. mas essa aqui é de madeira e tal. Então. Enfim, aí eu ia tocando, né? Ia escutando as músicas, eu escuto metal, né? Então, Uhum. metal é em inglês. Metal em inglês, não tem metal em português, uma banda ou outra escreve em português. Então, assim, foi o contato com as coisas que eu gostava, sempre estava ali com o inglês, né? Uhum. Então, eu fui aprendendo de uma forma muito natural, muito demorada, né? Se tipo comparar, se você entra num curso, tem um foco e tudo mais, você aprende menos tempo.
Mas assim, eu fui aprendendo ali, sabe, de grão em grão, dos 5 até meus 14, 15 anos. E aí, mais ou menos nessa idade, eu entrei num curso de inglês. Finalmente pude entrar num curso de inglês. Eu já Uhum. tinha um vocabulário assim que eu fui adquirindo de forma muito intensa. Então, adquiri muitas palavras, um vocabulário muito grande, e comecei a fazer o curso e tudo mais, fui me desenvolvendo. Com 19 anos, eu pude ir fazer minha primeira viagem para a Inglaterra, né? E aí eu fui, me desenvolvi muito bem. Foi assim, tudo foi surgindo naturalmente na minha vida, Uhum. porque eu nunca tentei estudar inglês, falar a verdade. Estudar inglês é uma coisa que tem acontecido recentemente. Antes eu não tentava estudar inglês, antes eu fazia coisas que tinham inglês envolvidas. Eu Uhum. gostava do idioma e as atividades que eu fazia tinham muito inglês envolvido, então foi desenvolvendo naturalmente. Uhum. Eu estava pensando sobre isso hoje, por conta daquele trabalho que a gente começou lá no WhatsApp. Eu estava separando algumas coisas aqui. Eu falei, gente, acho que pela primeira vez na vida eu vou estudar inglês, seguir um negócio, porque É, durante muito tempo para mim também foi assim, foi assistindo série, música. Eu lembro quando eu era adolescente, eu amava Britney Spears. Me chame de velha, não tô nem aí. Christina Aguilera, eu era viciada. E aí eu ficava com aquelas musiquinhas ali ouvindo, viajando e tentando entender o que estava sendo dito. Que assim como você, a minha realidade também não era. Minha mãe podia pagar um curso, meu pai podia. Não era isso. Então foi bem mais. Demorou muito. E eu acho que também é uma coisa que não para, né? Não é uma coisa que você aprendeu hoje não, e nunca mais eu vou exatamente. estudar. Exatamente, é um desenvolvimento constante, né? Eu conheço várias pessoas que tiveram infelizmente tiveram essa ideia de, não, o meu inglês está bom. E o pessoal estagnou. Uhum. Eu sempre vejo dessa forma, assim, aprender um idioma novo, seja inglês, seja qualquer outro, lógico, tem um momento que a gente chega e está, eu tô feliz com o idioma que eu tô Uhum. falando, né, com o nível que eu cheguei. Mas é um endless path, então assim, não tem fim. Você está ali se expondo, está falando, está aprendendo, e você vê que passa 20, 30 anos você estudando e ainda assim você está aprendendo coisa nova, né? Uhum. Não tem como. Você pensa que aprendeu tudo, a língua desenvolveu mais e você tem mais coisa para aprender, né? Uhum. Yeah, I have a question for you because I always die in curiosity when I listen to you speaking English. How did you get your accent? Porque não Should, dá. should I should I answer that in English or should I answer that in Portuguese? A little bit in English and a little bit in Portuguese, so then people will understand why I'm asking you this. Okay. Well, here's the thing. There was actually it's quite hard to tell because there was no okay, there was an effort to learn how to pronounce things this way. But as I mentioned back at the time, that was crazy because I was connected to America more than anything, you Hmm. know. But as I grew older, ah, things things that I liked to do were really connected to Europe. You know, heavy metal. Many bands came from England, Germany, France. No, not many French bands, but Finland, Sweden, and so on. So I was connected more with Europe Mhm. than America. And when I went to the UK for the first time, I didn't have this accent, but by being there for 3 weeks, I could master some details, you know, some particularities of their pronunciation. Mhm. But when I got back, people could not understand me. That was crazy because it was a mix of Brazilian accent and British accent, Oh, and really? it was a mess. Yes, it was a For mess. the There was a first for big the first mayhem. time. For the first Yes, time. for the first time. Oh, Yeah. So wow. I was decided to get back to speak English with Brazilian Portuguese pronunciation because I think it's kind of a matter of identity Yes. to speak English with our accent. But I don't know why I couldn't do that. So I was like, okay,
it has taken me a lot of effort to elaborate a sentence by doing it with Brazilian Portuguese accent. So let me give it a try in British English, you know. So I went for it. It was not like that. It didn't pop out like in a day. It took me years to master it, but I felt more comfortable, you know. And eventually I ended up, you know, speaking English this way with this effort, you know. So it was okay to me to go for it. So yeah, there was it was when I decided to go for it, I started to, you know, acquire pretty much a detail after another, so that I ended up speaking this way. Que agora dá para voltar pro PT, né? Português. Yes, but it's pretty much impressed. E a primeira vez, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi, e foi um dos motivos que fez eu começar a seguir você lá no YouTube, eu falei, que isso, gente? Não é possível que esse cara é brasileiro. E aí, porque eu sou a doida dos sotaques. E é importante também a gente deixar muito claro isso, tá? Que sotaque é diferente de pronúncia, que não significa porque você tem um sotaque bem britânico, claro, porque você decidiu adquirir isso e você sente a vontade fazendo isso, que a pessoa de casa tem que fazer a mesma coisa. São coisas completamente distintas. Com certeza. Né? Exato. Então, assim, qual é o meu ponto de vista em relação a isso? Pô, legal, eu falo desse jeito, mas eu não acho que todo mundo tem que falar. Eu acho que você tem que ir aprendendo e de alguma forma o seu sotaque vai se desenvolver. Porque, na real, todo mundo tem um sotaque próprio. Mesmo os falantes nativos, logicamente, quem nasce no Reino Unido vai ter um padrão, quem nasce na América do Norte, né, vai ter um padrão e tudo mais. Mas, no fim das contas, cada pessoa vai ter sua própria forma de pronunciar as palavras, né? Sim. Mesmo que em níveis bem minimalistas, em detalhes mínimos, a gente percebe essa diferença. Mas, enfim, cada um tem. E eu levanto muito essa bandeira de que você falar inglês com o sotaque do seu país é uma questão de identidade, sabe? Sim. Às vezes você vê um alemão falando inglês, ele vai falar inglês com o sotaque... deixa eu ver como é que eles falam. They are going to speak English with a very German accent. You know? E a mesma coisa acontece com o pessoal da Finlândia, com o pessoal da França, o pessoal da Itália. The people from Italy speak English with a very Italian accent, so that's not a problem. Saca? Então, assim, eu acho legal quando o pessoal tem essa questão de identidade e mantém o sotaque. E a mesma coisa eu acho para o brasileiro. Então, acho que é interessante manter. Mas, claro, você vai se desenvolvendo. Sei lá, às vezes você está ali inserido com o inglês americano o tempo inteiro. E aí você se desenvolve dessa forma. Ou, no meu caso, estava inserido... Isso não é necessariamente inserido, mas tive um contato com o inglês britânico e fui me desenvolvendo desse jeito. Então, deixa as coisas fluírem, né? Então... E é muito obrigado. E também se você quiser ter o sotaque, né? Se você quiser ter o sotaque tal... Exatamente. Trabalha nesse sotaque aí, vamos trabalhar nisso. Eu só não gosto de uma coisa. Só não gosto quando alguém dita regra sobre alguma coisa. Seja professor, seja professor ditando regra, ou seja aprendiz ditando regra. Você tem que fazer o que você quiser, contanto que haja comunicação. Uma vez que a comunicação esteja clara, você pode fazer o seu sotaque ser americano, britânico, brasileiro, italiano, você decide. Whatever. Né? Show! Gente, vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. O meu papo com o Felipe hoje pode até parecer que é sobre sotaque, mas não é. Os loucos não é. Batendo papo sobre sotaque, mas hoje a gente vai falar sobre inglês para mestrado e doutorado. E aí, deixem as perguntinhas de vocês. Eu tenho algumas perguntas prontas aqui para a gente seguir o fluxo, tá? E aí, para começar, Lipe, eu queria saber de você o que é o tal do inglês instrumental? Legal. Olha só, o inglês instrumental é uma variação do que a gente chama de inglês para fins específicos. Algumas pessoas pensam que inglês para fins específicos é automaticamente inglês instrumental. Não necessariamente. O inglês para fins específicos é uma modalidade que o professor e o aluno decidem, né, ou optam por fazer, para fazer com que o aluno chegue a um determinado objetivo. Por exemplo, supor que um aluno, isso aconteceu comigo, né? Eu tenho
como eu toco metal, consequentemente eu estou inserido no meio metal. Eu conheço muitos headbangers, muitos músicos que estão envolvidos no metal. E eu tive alguns alunos que eles estavam aprendendo inglês para focar na carreira, para saber gerenciar a carreira, para conseguir se comunicar dentro da carreira deles. Então, como é que funcionava o nosso curso? A gente fazia com que o aluno se desenvolvesse dentro dessa questão de career management. Então, o cara aprendia a falar sobre guitarra. A minha guitarra é feita disso, aquilo, outro, é feita de tal madeira, tem tantas cordas, usa afinação assim, assado. E, não, vamos fazer uma divulgação, uma press conference para uma revista europeia, como é que eu devo me portar, como é que eu devo conversar, como é que eu devo responder. Então, assim, como o próprio nome diz, inglês para fins específicos, o aluno tem uma finalidade específica e a gente canaliza as energias do aluno para essa finalidade. Isso poupa tempo, poupa energia do aluno, a gente faz com que o aluno realmente gaste as energias dele com coisas que vão ser interessantes para ele, porque vamos parar para pensar. Às vezes um aluno que ele quer aprender, por exemplo, no caso dos meus alunos, aprender inglês para entrevistas, para gerenciar a carreira, às vezes fazer com que ele aprenda a ir comprar pão na padaria em inglês não vai ser necessariamente algo tão importante para ele naquele momento, né? Então, isso é inglês para fins específicos. E dentro do inglês para fins específicos, a gente tem uma variante, uma subdivisão, digamos assim, que é o inglês para fins acadêmicos, que aqui no Brasil ficou bastante popular como inglês instrumental. Eu admito que a primeira vez que eu ouvi falar de inglês instrumental, eu ensinava na franquia, o pessoal falou, a gente tem aula de inglês instrumental aqui todas as sextas. Pô, legal, mas será que o pessoal ensina música aqui, usando inglês? O pessoal ensina a tocar guitarra ensinando inglês? Não sei. E aí depois eu vim entender, eu fui assistir uma aula, rapaz, é aula de leitura de texto, e não entendi por que tinha esse nome de inglês instrumental. Tempos depois eu vim entender por quê. Na verdade, a gente usa esse nome porque a gente tem a língua como um instrumento para chegar a determinada finalidade. Por isso que é chamado de inglês instrumental. E é isso. O inglês para fins acadêmicos ou o inglês instrumental é uma modalidade de estudo onde a gente basicamente faz o quê? Canaliza todas as nossas energias para fazer com que a gente se desenvolva dentro do ambiente acadêmico. Então seria basicamente reading e interpretação do que você leu? O inglês instrumental, sim. Inglês para fins acadêmicos, não necessariamente. Porque inglês para fins acadêmicos, você pode focar no inglês para fins específicos e essa finalidade específica ser o quê? Gerenciar um ambiente acadêmico, uma vivência acadêmica. Por exemplo, você quer fazer sua pós-graduação em Harvard. E aí você não só vai precisar saber inglês, mas você vai precisar saber um inglês para gerenciar os contextos, os vários contextos que você vai viver lá. Que vão ser desde a leitura intensa de material em português, em inglês, mas também apresentar seminários, discutir com o professor, coisas do tipo, né? Entender o que o professor está falando. Então a gente foca muito em habilidade receptiva, né? Leitura e escuta. Algumas habilidades produtivas, como escrita e oralidade, né? E quando a gente entra no inglês instrumental, ao menos aqui no Brasil, está muito associado com leitura. Né? Leitura e, no máximo, escrita. É o que a gente aborda mais, né? Beleza, porque eu tenho outras perguntas que vão nos fazer chegar a discutir um pouquinho mais isso. Mande, vamos ver se eu sei, né? Qualquer coisa a gente vai para o Google. É obrigatório ter inglês para fazer um mestrado ou um doutorado? Bom, o que acontece, né? Eu ensino inglês instrumental, trabalho com alunos que estão se preparando para fazer mestrado e doutorado. Deixa eu ver, a gente está em 2020, né? Estou meio perdido no tempo com a quarentena. Então, Maio de 2020. Maio de 2020. Pronto. Eu trabalho com essa modalidade desde 2014. Trabalho com essa modalidade desde 2012. Foi quando eu comecei a dar minhas primeiras aulas de inglês instrumental.
E minha experiência, todos os alunos que passaram pelos meus cursos foram alunos que me disseram que sim, qualquer universidade pede ao menos um domínio de inglês instrumental, quer dizer, desculpa, pede domínio de uma segunda língua para concluir o mestrado, né? Uhum. Eu tive uma aluna, um caso específico de uma aluna que ela tentou fazer um mestrado em uma universidade aqui na Bahia, que eu não lembro qual foi, não sei se foi a UFRB, então eu vou me abster de falar para não falar besteira, Uhum. mas também não sei se foi uma universidade particular, eu não lembro, mas foi uma universidade que ela começou a fazer o programa e iria terminar sem precisar fazer a prova de proficiência. Mas, na sua grande maioria, as universidades pedem, né, que você tenha ali um domínio de segunda língua. E parece que para o doutorado são duas, né? A depender do programa, são duas. E tem que ser diferente do mestrado. Alguns alunos, não, a universidade que eu vou fazer pede para que a gente tenha o domínio de duas línguas e não pode ser a mesma do mestrado. A mesma do mestrado? Nossa! Mas já tive outros alunos. Eu acho que aqui em Salvador é tipo, se você apresentou a proficiência, né? O teste de proficiência, ou fez o teste de proficiência pela própria universidade de inglês, você pode apresentar mais uma para o doutorado. Já o inglês e espanhol, por exemplo. Entendi. Eu tenho um aluno que está se preparando para o doutorado na USP e ela fez o mestrado dela, ela só precisou fazer a proficiência de inglês. O programa que ela participou aqui na UESB foi em inglês, a UESB pede inglês, e para o doutorado que ela vai fazer na USP, está sendo inglês também. Beleza. Antes da próxima pergunta, deixa eu dizer oi para a Laurinha, que veio aqui com muito Grande fofa Laura. visitar a gente. Olá. Segunda pergunta. Eu posso escolher outra língua? Digamos que o meu programa tem ali X língua. Eu posso escolher outra? Não quero inglês não, porque eu não sei inglês. Eu posso chegar a escolher outra? Como é que é a sua experiência até hoje? Da minha experiência, eu falo sempre da minha experiência, porque é complicado a gente determinar São universidades do mundo inteiro com programas diferentes, né? Então, a maioria dos alunos que passaram pelos meus cursos foram alunos que sempre, assim, determinaram as mesmas regras, mas também foram alunos que estavam ali nas mesmas universidades, o UESB, o UNEB, o UFBA. Então, enfim, o que acontece? Qual foi a pergunta mais dessa? Se você pode escolher outra língua. Ah, sim. Então, aqui na UESB, a maioria dos cursos, eles, dentro do próprio curso de mestrado, eles já têm a prova de proficiência. E a prova de proficiência é ofertada em inglês. Outras universidades fazem a mesma coisa, tipo, dentro da universidade tem a prova de proficiência, mas elas ofertam em outros idiomas. Até onde eu saiba, eles não vão ofertar em todos os idiomas existentes no planeta. Então você tem que dominar, são idiomas mais populares, inglês, francês, ou espanhol. Geralmente gira em torno desses. Alguns cursos de mecânica, alemão, né? Afinal, engenharia, essa área é bem para alemão. Isso é bem. O berço da engenharia foi a Alemanha, né? E com isso eu estiver errado, mas o que eu aprendi até então. Tem um peso muito forte. Principalmente a engenharia mecânica, né? Você já foi, né, para a Alemanha? Já. Você me falou que já foi. E aí, gostou? Você me falou que você tinha amado. Sim. Você foi para um lugar diferente do meu, né? Que eu lembro que eu comentei com você que achei o pessoal meio frio. Você falou, você foi para onde? Porque o pessoal onde eu tava era... Nossa, Berlim, o pessoal era super acolhedor. Super acolhedor mesmo, assim. Bem legal, bem legal. Eu fui para Munique, eu achei o pessoal bem assim, distantezinho, assim, não curti muito não. Também não falava nada, né? Tem também isso, eu fui com uma amiga que ela falava uma palavra ou outra e eu percebi que toda vez que ela chegava, aquela questão que a gente tinha comentado da identidade, de você se sentir fazer parte, e a língua tem muito isso, permite muito isso. E aí eu lembro que ela chegava nos locais e falava em alemão com eles, bom dia, boa tarde, então você me dá licença. Já mudava o clima, e eu só com inglês. E toda vez que ela chegava, o clima já mudava, tinha um sorrisinho, eu falava, cara, eu devia ter aprendido pelo menos um bom dia.
Não aprendi, não. Isso na Alemanha, na Europa, de uma forma geral, eu percebi isso. Acho que na Polônia o pessoal é mais duro. Né? Não adianta você falar só. Como é que é bom dia em polonês? É dzień dobry. Dzień dobry. Se você chegar lá e falar dzień dobry e o resto em inglês, eles tipo. Problema seu. Vem pro meu país, fale não só dzień dobry, fale tudo, né? Então, achei o polonês bem. Polonês, sim, eu achei muito frio, muito fechado. França. Eu acho que o francês também é muito assim só fala por obrigação. Né, o francês ele é bem nacionalista, né? Se você fala francês com eles, nossa, isso é outra coisa, mas você fala inglês, o pessoal... Mas... eles não curtiram muito mesmo. Eu falei o quê? Tem que falar, gente. Vou falar o quê? Francês, só tem isso mesmo. Ou inglês, só tem isso? Olha lá, 3. Existe algum nível de inglês mínimo exigido para se passar numa prova de mestrado? Olha, até onde eu saiba, por exemplo, na Europa... que eu saiba, dentro da Europa, por exemplo, você vai fazer um mestrado na Europa, a depender da universidade, lógico. Não dá para afirmar que isso acontece em todas. Mas algumas universidades que eu pesquisei, eles pedem, por exemplo, a proficiência que eles pedem é o quê? O TOEFL, o IELTS e, deixa eu ver, mas a depender da universidade, alguma outra, às vezes a da Cambridge, ou enfim. E aí o que acontece? A depender do curso, eles pedem um score mínimo, né? Então, curso tal tem um score tal. Curso tal tem um score tal. Então, geralmente os cursos de humanas têm um score mais baixo, não necessariamente baixo, mas é um score mais baixo do que, por exemplo, o curso de saúde. Tem um score mais alto. Na medicina tem um score mais alto, tem que ter ali uma marca interessante no TOEFL. Para passar mais, assim, são coisas que eu não me arrisco é assim, porque a maioria dos meus alunos se aplicava, ou aplica sempre para as universidades aqui no Brasil, geralmente aqui na Bahia, né? E é bem isso que a gente está falando. A gente hoje não vai falar de TOEFL, de IELTS, de testes de exames de proficiência para aplicar para fora, tá, gente? A gente está falando do daqui. E a gente também está sendo bem regionalista. O pessoal que é de fora quiser colocar aqui nos comentários um pouco da ideia de vocês, do estado de vocês, a gente está falando bem da nossa realidade, que é o que a gente vivencia. O Davi está falando o seguinte, eu vou ter que aprender polonês quando eu for conhecer a origem da minha família. Você lembra que eu contei para você que eu passei um perrengue para chegar na Europa dessa última vez que eu fui? E que quando eu olhei, tinha um ex-aluno do curso que eu dava aula e que ele trabalhava lá no aeroporto. Eu falei, Deus, o senhor veio para... Foi ele, é o Davi. E eu já tive... acho que o irmão dele, o sobrinho dele e a irmã dele já foram meus alunos. E eles têm um sobrenome que eu nunca conseguia pronunciar, porque é em polonês. Legal, Davi. Até a próxima encarnação você aprende a falar. Tá tranquilo. Porque o pessoal fala assim que alemão como é que é? Tem um ditado assim na Europa, que alemão é das línguas impossíveis, alemão é mais fácil. Aí depois do alemão, pronto, vai ficando mais complicado. Mas, Felipe, o pessoal comenta que quem sabe inglês para aprender alemão é mais fácil. Felipe, tenta pronunciar esse sobrenome aí. Você que sabe um pouquinho. Krzyzewski. Ai, não acredito que você acertou. Te odeio. Eu não sei. Davi fala aí se ele acertou. A pronúncia tá quê? Isso é uma vergonha. Eu nunca consigo. Eu só chamava o primeiro nome e o resto, na amizade. Um sorriso para ser simpática e tá tudo certo. Mas as pessoas dizem que se você sabe inglês, para aprender alemão é mais fácil. Você acha? Você que sabe um pouquinho. Eu acho que o alemão, ele tem, assim, as raízes são as mesmas, né? Então, ajuda muita coisa. Por exemplo, pai em inglês é father, mas pai em alemão é Vater. Mãe, mother, e em alemão, Mutter. Irmão, brother, em alemão, Bruder. Então, assim, tem muita familiaridade, né? Tem muita coisa assim. Aí, eu tomei na sua cara lá ele falando. Falou com sotaque de alemão. Mas tá certo. Toma aí na minha agora, que tá certo. Es tut mir leid. Não, es tut mir leid é alemão. Sorry. Então, assim, é punk. Mas começa a entrar em coisas do alemão, assim, cara, que olha, começa a ficar muito difícil.
tem uma nossa declinação em alemão, não é coisa de Deus, não, velho. Tem tem 4 casos no alemão, né? Caso acusativo, dativo, genitivo e possessivo, acho. Não, Deus é E mais, para nunca cada quis caso, aprender. tudo isso aí junto vira um inferno, porque tem os casos, para cada caso tem as declinações, ou é o contrário. Aí tem os artigos, tem 3 gêneros, masculino, feminino e neutro. E aí, tipo, um treco que, por exemplo, a caneta, no português é a caneta em tudo. Se ele é sujeito, vai ter um artigo, no alemão vai ter um artigo. Se ele é objeto, vai ter outro artigo. Se a gente está falando como posse, vai ter outro artigo. Se você... velho, é um negócio assim, Nossa. brutal, difícil. E eu tô Quando chega engatinhando ainda não dá não. Eu não gosto de tanta pressão assim no meu juízo com línguas complicadas, não. E, na verdade, eu nunca tive essa vibe de, poxa, eu vou aprender uma língua dificílima, não. O negócio sempre foi inglês, aí depois eu fiquei meio encantadinha assim pelo francês e pelo espanhol, mas aí tô sem tempo pra nada, nem pra me coçar, então tô só no inglês. Eu acho legal o alemão, porque o alemão tem aquela sonoridade que você está se declarando para a pessoa, falando com amor para a pessoa, parece que está batendo na pessoa. Então, eu acho essa sonoridade muito legal. E eu senti isso, eles lá no lugar onde eu fui, estavam muito sérios, eles falavam alemão com a cara que eu falava, gente, essa mulher me odeia. E às vezes eu acho que eu achava, não, ela deve estar com um dia ela ruim. estava falando, eu amo você em alemão. Ela tava falando. Com a cara. Antes da gente passar a próxima pergunta, deixa eu dar só um oi para Odecil, que chegou aqui. Creu, Odecil. Grande Odecil. E Enaldo estudou comigo na época do CPM, cara. Eu estudei em colégio militar. Enaldo, beijo. Obrigada por estar aqui. Vambora. Quarta pergunta. Na prova de proficiência de universidades, existe entrevista oral? Depende da universidade. Até onde eu saiba, tem universidade que pede, na verdade, que você entregue, por exemplo, o TOEFL. Então, para você fazer o TOEFL, aí você tem que, a depender do formato do TOEFL, né? Porque eles têm dois modelos de TOEFL, ou mais, não sei. Mas aí tem um TOEFL que você vai precisar fazer avaliação oral. Uhum. Não tem para onde correr. Tem um online, né? E tem um outro lá. Acho que é o IBT. IBT. E aí, o que acontece? Tem universidade que todos os alunos que eu ensinei, eles passaram por universidades que não pediam avaliação oral. Okay. E isso não está restrito só à Bahia, né? Então, a gente tem aí a UFBA, a UNEB, a UESB, a UESC, a UFRB, essas universidades aqui da Bahia, todos os cursos que meus alunos passaram não tinha avaliação oral, a USP, Unicamp, o FMG, essas universidades. Os meus alunos que aplicaram para os mestrados dessas universidades não precisaram fazer prova oral. Eles só precisaram fazer uma avaliação de leitura. Beleza. Bom, deixa eu só falar também oi para o Rodrigo do English Black Friday. Você lembra, Felipe, que eu comentei com você que tinha um cara, que você é o cara do inglês britânico para um cara do inglês americano do Instagram? Esse cara aqui. Sei. Vocês precisam se conhecer, não, gente. Eu conheço, eu já vi o trabalho desse cara, eu já vi, tipo, uma vez eu vi um vídeo, teve alguém que estava falando alguma coisa sobre pronúncia, que a gente deve forçar pronúncia e tudo mais. E aí eu vi um vídeo, um compilado de vários professores levantando essa bandeira de que a gente tem que falar e ser compreendido, independente do sotaque, isso, aquilo. E ele estava na linha de frente, assim. Sabe? Então, eu acho muito legal. Não, me perdoe, eu lembrei, não tem nada a ver com isso, não. Foi outro vídeo de alguém que falou que professores brasileiros... O caso é muito pior. Professores brasileiros não são adequados para ensinar inglês, alguma coisa do tipo, assim. Então, foi uma mobilização de muitos professores e ele estava na linha de frente também falando. E, cara, o inglês dele é fantástico. Se for o professor que eu acho que porque eu marquei você no Insta dele. Vocês precisam fazer uma live juntos e conversar sobre isso. É muito doido. Vamos lá. Voltando para o nosso tema. Próxima pergunta. Normalmente, quantas questões tem uma... Aí vai depender também da aí depende da prova, do programa. Eu tenho... Aqui na UESB tem provas da UESB que tem 4 questões, mas tem um texto que parece uma bíblia para você ler. É pior do que se tivesse 10, 15, 20 questões. Tipo prova do Enem, né?
cada questão deste tamanho. Inclusive, os meus alunos nos últimos anos passaram por isso. A prova de proficiência deles era pegar um texto que os professores colocavam, eles tinham que traduzir. Era só isso a prova, mas eu acho pior. Eu acho pior. Eu acho que eu dei aula 2 vezes na vida para inglês para mestrados e doutorados. Um para um mestrado. Ai, eu fiquei tão feliz que as 2 pessoas passaram. E o outro menino foi um doutorado. E acho que tinha um negócio desse. Uma das atividades era ele pegar não era um trecho também muito longo, mas ele tinha que traduzir. E no caso do trabalho específico que eu fiz com ele, ele não tinha nível de inglês alto. Então ele tinha que entender a coisa por trás. E aí isso me leva à próxima pergunta aqui, que tem aqui, que é, por exemplo, quais são os assuntos que caem na prova, né? Nessa prova, e aí falando de novo do nosso contexto. Tá. O que é que eu vejo? Eu não vejo como... Eu não gosto de trabalhar muito... Não, lógico, eu trabalho com assuntos com os alunos, ensino meus alunos a trabalhar com gramática, com isso, com aquilo outro. Só que, sinceramente, eu prefiro fazer uma estratégia um pouco diferente. Trabalho muito o lado da interpretação, desenvolver as habilidades receptivas, as estratégias de leitura. Porque, às vezes, o segredo de você fazer um aluno passar na prova de inglês instrumental e o segredo de um aluno passar na prova de inglês instrumental na verdade, quer dizer, prova de proficiência, usando o inglês instrumental, é fazer com que ele associe o conhecimento prévio dele com o que está na prova. Porque, veja, geralmente, quando um aluno vai fazer uma prova de proficiência, os textos que caem na prova estão relacionados à área de atuação dele ou a alguma área do curso que ele vai fazer. Então, vamos supor que tem um aluno que ele se formou em biologia e aí ele vai fazer uma prova sobre biologia. Então, assim, muitas das coisas que ele vai ver na prova, ele tem, assim, ao menos um conhecimento prévio que não vai soar estranho aquilo ali para ele. Então, o que eu gosto de trabalhar com os alunos é desenvolver as habilidades de conectar o conhecimento prévio deles com os textos que eles vão fazer. Então, aí entra muita habilidade de skimming, scanning, inferência, dedução por lógica. Sim. Qual dica você daria para quem precisa estudar sozinho para uma prova de mestrado e doutorado? Comece com antecedência. Porque quando você está com um professor, olha só, eu já tive casos, eu tive uma aluna, foi o caso mais difícil que eu tive na minha vida. Assim, ela foi fazer um concurso, não foi de universidade, ela foi fazer um concurso. E prova de concurso é pior do que prova de universidade, porque prova de universidade, como eu falei, geralmente o tema está girando ali de acordo com a área de conhecimento do aluno, a formação dele e tudo mais. Concurso, você está trazendo textos de vários temas. É como um vestibular, dependendo do concurso, claro, é parecido com o vestibular. Então, você realmente tem que saber inglês. E muitas vezes não tem. Ok, se você tiver conhecimento prévio daquele assunto, é uma questão de sorte. Sim. E eu tive essa aluna que ela estava, tipo, do zeríssimo. Quando ela fazia os mock tests dela, o score dela era 0, literalmente. Quando ela acertava muito, ela acertava 1. Nossa. E aí ela entrou em contato comigo, eu vou fazer uma prova, vou fazer o CFO. Você pode me ajudar? Legal. Posso, mas quando é sua prova? Ela daqui a 1 mês. O povo, daqui a 1 mês. Vai, vamos lá. E aí a gente começou a bater esse papo, fechamos as aulas, fizemos 4 semanas de aula e ela fez 70% da prova. Eita. Então, assim, foi um score muito bom. É possível você fazer esse trabalho se você tem uma orientação. Se você não tem uma orientação, não é impossível. Na verdade, é bastante possível, bastante plausível você se desenvolver, mas você precisa de tempo. Então, a minha sugestão é essa: comece a estudar o mais cedo possível. Mais cedo possível.
Porque para estudar sozinho você precisa de organização, né? Você não dá para ser uma coisa... além do tempo, vai precisar ter organização, vai precisar ter foco, começar e finalizar as coisas, o que é um pouco complicado quando a gente está sozinho. E eu falo isso de um lugar de que estudei muito tempo só, me desenvolvi no inglês muito tempo só e senti a necessidade, que foi exatamente quando eu te procurei, de refinar isso. E quando a gente está fazendo com alguém que tem mais experiência, que sabe te guiar, fica muito mais fácil. Porque aí você vai batendo bola com aquela pessoa sobre os pontos que você quer melhorar. Se você tem aquele autoconhecimento, se você já conhece você e a sua forma de trabalhar, você também ajuda muito o profissional, porque vocês dois vão caminhando juntos. Então, para estudar sozinho, precisa de muita dedicação, de tempo e precisa de muito foco. Não é uma coisinha... E autoconhecimento também. Autoconhecimento para a vida, mas eu acho também. Exato. Eu acho que não dá para aprender um idioma se você não conhecer você mesmo. Porque senão você coloca nas costas de quem está te ensinando a necessidade, sabe? Sabe meio a gente quando está numa fase, sei lá, meio adolescente. Adolescente é muito isso. Joga na mão do outro a necessidade. Tô apaixonada, então toma, me faz feliz. E é mais ou menos isso que uma pessoa que não se conhece quando está aprendendo um idioma faz. Ela cata nas costas do cursinho, nas costas do professor, a necessidade de... Agora pronto, tô te pagando, agora me faça fluente, me faça conseguir alcançar esses objetivos. E é muito complicado, porque se a gente for analisar como um todo, o protagonista da história não é o professor. Exatamente. O professor acaba sendo um guia. Aqui, ó, tem esse caminho. Eu vou te mostrar como você vai passar por esse caminho sem sofrer tanto. Exato, exato. Aí eu vou contigo aqui. Mas quem vai cruzar o caminho, quem vai cruzar o portão, na verdade, é o próprio aluno, né? Uhum. Tem como a gente andar por ele. Ó, tem É a Bia. A Bia disse, ó, tive um professor que fazia isso, tá lá em cima. Ele vinculava todos os assuntos de gramática simples com engenharia. Top, top, top. Quando a gente tem... E também eu acho que era tão bom para você, Bia, porque era a sua área de interesse, né? Quando a coisa vai fechando. E isso é bacana quando a gente está trabalhando com um profissional que começa a personalizar a coisa, fazer de acordo com o que o aluno está querendo. Próxima pergunta. Exame de proficiência. Aí, pronto. Eu acho que a gente já respondeu essa pergunta aqui. Exame de proficiência de mestrado é igual a TOEFL e IELTS? Depende, né? Depende No Brasil, não. Na verdade, eu acho que não, né? Eu acho que não. A etapa talvez seja a mesma. Sim, a etapa. Às vezes você faz um IELTS, você faz um TOEFL para entrar no universidade. Não só para isso, né? Você faz para entrar no mestrado, num curso de graduação fora, enfim. Mas aqui a gente faz, né, para entrar no mestrado. Mas agora o processo é diferente. Uhum. Né? É um processo diferente. Então, eu não sei, eu não vejo uma pessoa, me corrija se eu estiver errado, se alguém já passou por essa experiência e sabe que é fácil fazer isso, me diga, tudo bem. Mas eu acho meio complicado alguém que nunca estudou inglês fazer um TOEFL, por exemplo, e passar com um score alto. Assim, eu nunca estudei inglês, minha prova daqui a 2 semanas, vou fazer o TOEFL aqui e tá tudo certo. Eu nunca fiz o TOEFL, mas eu já tive Eu treinei um aluno durante um mês, antes da minha viagem, antes de novembro. Tanto quando eu estava na Europa, ele mandou uma mensagem dizendo que tinha pontuado 75 e tinha conseguido dentro do que a universidade pede. Ainda tem isso, né? É do edital. Eu acho que, se eu não me engano, o TOEFL, o IBT, ele vai de... O score máximo dele é 120. Mas você vai fazer e é tipo como se fosse um Enem, no sentido da pontuação. Não é passar ou perder. É o quanto que o edital da universidade que você está prestando está pedindo. Então, se você está fazendo na Europa assim, né? você está fazendo para uma bombada... Pode ser que o score seja muito mais alto, mas se você está fazendo para um curso bombado também. Um curso bombado é muito complicado. Uma bolsa, uma faculdade que oferece bolsas e várias outras coisas além da bolsa, dormitório, o score tende a ser mais alto. Então, eu concordo com você. Eu nunca vi, eu queria se existir essa pessoa que me mostrasse. Estava do zero, pontuou muito bem numa prova como TOEFL ou IELTS, porque são provas que exigem de você conhecimento bem bacana da língua, porque as partes de listening
é uma parte bem delicada, porque o que você escuta são possibilidades de tudo que acontece na vida acadêmica. Então, você vai escutar uma palestra, você vai escutar metade de uma aula, o professor explicando alguma coisa de geologia em inglês, de, sei lá, da área de saúde em inglês. Você escuta um aluno discutindo com um colega sobre um determinado tema, conversando com a moça da biblioteca e resolvendo uma situação. Então, se você é zero, 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 eu acho bem complicado. Eu não quero dizer impossível, mas eu concordo. Nem eu. Também não quero Mas, dizer enfim, impossível, não. Porque já uma prova de mestrado é mais fácil. Tive alunos que eram assim, do zero. Eu já aprovei mais de 100 alunos que estavam do zero, 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 e eles fizeram a prova de proficiência em, sei lá, 3, porque aqui os alunos da UESB geralmente deixam para me procurar quando falta, tipo, 3 meses para a prova, 2 meses para a prova. bem sim. Então, é uma constante. Eu me desenvolvi como um professor que não necessariamente sabe as regras de todos as provas de proficiência. Então, no caso, as provas de proficiência para mestrado. Sim. Eu me desenvolvi em entender o que o aluno precisa para aquele ponto em específico e traçar uma solução para aquilo ali. Uhum. Então, a gente sente e vê, ok, como é que funciona o teu curso? Aí, assim, 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 assado. Então, vamos traçar uma estratégia para essa finalidade. Então, foram sempre contextos diferentes. Né? Mas uma coisa que eu sempre percebi foi essa, que dá para o aluno aprender, sim, quando ele está num contexto de se preparar para a prova de proficiência, basicamente de leitura. Sim. Ele consegue, então, sim, são duas coisas. O processo talvez seja para a mesma finalidade, talvez sim. Não, é para a mesma finalidade, contudo, o processo é diferente, né? Uhum. Se você tivesse que dar uma dica para uma pessoa que vai fazer uma prova agora de proficiência, tendo em vista essa pegada aí de leitura, né? Qual dica você daria, Felipe, dentro da experiência que você já tem? Olha, primeiro manter um contato grande com o idioma, né? Sempre tá ali lendo alguma coisa todo dia. Você não precisa pegar uma Bíblia para ler todo dia, mas ler sei lá, usa o Twitter, lê um Twitter todo dia, um tweet todo dia, tá tudo certo. Já começa a desenvolver sabe, tirar aquela versão que algumas pessoas têm da língua. Outra coisa, tente não traduzir tudo minuciosamente ao pé da letra. Tente ir pegando no gist, a ideia geral, depois e destrinchando o texto para pegar as ideias específicas, sabe? Deixa a tradução para, se tiver uma questão pedindo, traduza. Isso. Quando não tiver uma questão pedindo, traduza, vai interpretando, vai entendendo, vai colocando suas próprias palavras. Porque uma coisa sou eu colocar um texto acadêmico de, sei lá, engenharia nas minhas próprias palavras. Vai sair um treco sem pé nem cabeça. Outra coisa é você que é formado em engenharia, pegar um texto de engenharia, sei lá, em alemão. Se você pegar o gist, você consegue... Não, peraí. Não, peraí. Esse processo aqui eu entendo. Sim. Peraí, esse processo está falando daqui. Isso eu vi na faculdade assim, essa... E à medida que você vai lendo, você vai estabelecendo conexões, você consegue colocar com as próprias palavras e vai sair muito mais consistente do que eu que não sou da área. Né? Então, tente não traduzir, tente entender, tente fazer associações, e aí a coisa flui. Né? E eu acho que isso também é um pouco até um inglês geral mesmo, não falando especificamente sobre essas duas áreas, mas para quem quer melhorar a leitura em inglês, tem muito aluno que, eu sempre falo pro meu aluno, não fica muito preso. Eu tô lendo um livro, em cada linha que tiver uma palavra nova, eu vou parar e eu vou olhar no dicionário, você não vai terminar o livro nunca, você vai se desmotivar e o livro não acaba. Então tem que começar a entender a ideia geral, tentar compreender aquilo pelo contexto. Agora, claro, você está numa página e uma palavra aparece 25, 30 vezes e mesmo pelo contexto você não conseguiu, aí vale a pena você deixa essa danadinha aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu gosto de levar em consideração que no português é assim, né? Você pega um texto... teve uma experiência que eu fiz com os alunos meus interessante. Eu tenho uma aluna que ela é professora doutora da Universidade de Santa Maria, se não me falha a memória, no Rio Grande do Sul.
O nome dela é Nayana Di Giuseppe. E Nayana tem uma pesquisa fantástica sobre ouvido absoluto. Você sabe o que é ouvido absoluto? Ouvido absoluto, já ouvi falar. Já ouvi falar. Ouvido absoluto é uma habilidade que a gente tem que pegar assim, Eu acho. Esse objeto, jogar no chão, caiu ela no chão, aí sabe, isso aqui é um dó sustenido. Isso é louco. Não, inclusive, sabe quem tem ouvido absoluto? Aquele cara, Alexandre Pires. Ah, é? Não sabia. Alexandre Pires tem ouvido absoluto e já o Luciano Huck já fez experiência com ele no programa, pegou um bocado de objeto assim, do dia a dia, batia um no outro e Alexandre Pires, isso é um si bemol, isso aqui é um ré sustenido, e aí ele ia. O cara é doidão. E aí Nayana tem uma pesquisa nisso, né? Ela tem uma pesquisa nisso, eu peguei a pesquisa de Nayana e fui ler para esses alunos da última turma que eu tive. Ó, vamos fazer experiência aqui. Eu vou ler esse texto. É um texto em português, tá? Eu quero que vocês me digam se vocês entenderam. Abri o texto lá no Data Show, comecei a ler. A história disso, vida absoluta, e aí fui lendo. Cheguei no final, eu parei e perguntei, e aí, vocês entenderam o quê? Bulhufas. Ninguém estava em português, sabe? Então, assim, vale lembrar que as palavras não têm significado quando elas estão isoladas. As palavras ganham significado quando elas estão em um contexto. E quando você não está familiarizado com o contexto, aí o bicho pega. Quando você está familiarizado... Go ahead. Não, é isso, quando você está familiarizado com o contexto, aí a parada muda. Consequentemente, eu esqueci o que ia falar, mas isso aqui a parada muda. Mas isso que você está falando é uma coisa muito doida. Minha tia acabou de entrar aqui. Beijo, tia Mari. E ela tem uma filha que é neurocirurgiã, minha prima. E eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos. Eu falo, gente, não é porque é inglês. É porque não tem familiarização nenhuma. Se eu sentar para conversar num bar que seja, com a minha prima que é neurocirurgiã, e os amigos médicos dela, aquilo ali para mim vai ser russo. Porque eu não vou entender. Se eles começarem a falar tecnicamente sobre os detalhes de como é que abre um cérebro, como é que vê o que tem dentro, eu vou boiar. Eu lembro que, graças a Deus, já tá tudo certo, mas eu tive um tio que sofreu uma AVC no final do ano passado. E tá minha família é muito grande, tava todo mundo louco na família. E minha prima, que não mora aqui em Salvador, não mora na Bahia, ela contactou um amigo de lá e o amigo, vou correr atrás, vou ver quem é seu tio, vou te passar todas as informações. E ele passou um áudio para ela com as informações técnicas. Aí ela, muito fofa, que queria deixar todo mundo calmo, pegou o áudio e colocou no grupo da família. Eu lembro da cara que eu fiz quando eu ouvi. Eu falei, no final eu disse, mas isso quer dizer o quê? Meu tio tá bem ou tá morrendo, gente? Porque eu não entendi nada. E graças a Deus era muito bom, ele tá bem, tá tudo ótimo. Mas é bem isso. Então, é a familiarização que você tem com o idioma. Com o vocabulário, exato. Dizendo. Um contexto, né, e tal. Isso. Lipe, nós temos 5 minutos antes do Instagram botar a gente pra fora. Vamos falar besteira. Vamos sim. Não sei, tem o pessoal aí, será que alguém tem alguma dúvida? Não só de inglês instrumental, mas outra coisa que a gente pode ir interagindo, né? Se vocês tiverem, gente, vão colocando por aqui alguma coisa relacionada a inglês. A vida pessoal de Felipe, que a gente gosta de se intrometer na vida dos outros mesmo. Vão colocando aqui embaixo. O Felipe, enquanto isso, eu vou dando uma geral para vocês que estão chegando agora. Professor de inglês também. Ensina há muitos anos e está se especializando agora em treinar professores. E é o meu professor treinador. Acho chique eu dizer que eu tenho um professor que me treina. Tchau! E aí ele tem um trabalho também ainda com alunos, tá? Regulares. Isso não significa que ele separou as coisas, não. Ele faz um trabalho conjunto. Então, eu quero que vocês deem um pulinho lá, chequem o Instagram dele. Qual é o seu Instagram, Lipe? É @Felipe Lopes, só que sem o E no Lopes. Felipe Lopes. Engraçado que quando meus alunos estão aprendendo inglês, né? Para associar, eu digo que sandália em inglês é parecido com o meu nome, flip-flops. Tem uma associação. Mas ajuda.
ajuda para quem faz essa associação. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho dele, corre lá. Muito boa live, apesar de não estar me preparando para o mestrado, consegui extrair dicas para estudar inglês solo. Ah, que massa! Massa, Davi. Legal, Davi, eu consegui pronunciar seu nome direito. Eu acho que já esqueci, mas acho que é Khrushchevsky. Mas é uma coisa, eu nunca consegui. Como é Khrushchevsky? Khrushchevsky. Eu acho. Eu sempre dava um sorriso e estava tudo certo. Então, sigam lá o Felipe. Ele está produzindo conteúdo. Então, para quem quer aprender inglês e está focado nisso, né? É importante. Felipe, você sabe algum idioma de outro alfabeto, como o árabe? Tem dicas para aprendizado? Não, eu não sei. Não sei. Todos os idiomas que eu arranho são idiomas que têm alfabeto romanizado. Mas sim, eu tenho dicas, porque no fim das contas o processo de aprendizado é o mesmo, né? O que eu penso? Eu penso que, primeiramente, você deve viver o idioma. Isso é o mais importante de tudo. Você tem que estar fazendo coisas que estão conectadas com o idioma de alguma forma. Então, se você está aprendendo espanhol, assiste novela mexicana. Se você está aprendendo inglês é mais fácil, porque tudo a gente encontra em inglês. Né? Mas, enfim, tenta assistir alguma coisa ali, tenta estar ligado com o idioma de alguma forma. E tenta trazer isso para coisas que você gosta de fazer. Então, se você, sei lá, gosta de tricô, assiste ali um tutorial de tricô em árabe, em japonês, em cantonês, não sei. Então, né, vai trazendo ali para o contexto que você gosta, coisas no idioma que você está se propondo a aprender. E dê tempo ao tempo, se permita errar, erre muito. Por favor. O erro é seu amigo. E do erro você tira ali os acertos. Sim. É isso. E se possível, procure um bom professor. Tipo Lorena. Tipo Felipe. Sim, é importante. Um bom professor para te guiar, isso é bacana. Felipe, 59 segundos para o Instagram dizer sai da minha casa. Queria que você falasse um pouquinho para o pessoal que está aqui. Alguém já colocou aqui, eu acabei de seguir o Felipe, massa. E aí, fala um pouquinho para fechar. Antes de você falar, vou falar rapidinho. Gente, obrigada. Terça-feira que vem tem mais. Lipe, você. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter aparecido. Lorena, muito obrigado por ter me recebido no teu canal. E é isso aí. Nos vemos na próxima vez. E tchauzinho. Bye, bye, pessoal. Mais rápido impossível. 30 segundos ainda, meu filho. Gente, então... Deixa eu gastar meu inglês britânico. So, thank you guys for being here. Lorena, thank you for having me in your Instagram profile. And see you around. See you tomorrow. We're going to have a lesson tomorrow. Yes. And tomorrow. That's it. Okay, very good. Bye, guys. Thank you. Bye-bye. See you on the next Bye-bye. Bye.